como que se deu essa expansão dos Estados Unidos? Nós já vimos como que os Estados Unidos se formou, né? Um modelo né? Bipartite, digamos assim, né? Um modelo diferenciado para norte e para sul. Nós já vimos como isso traz as desigualdades que a gente vê até hoje. A gente viu como foi o governo de James Monroe e como ele resolveu o problema, né? Resolveu, na verdade, ele só empurrou o problema mais para frente. E agora a gente precisa entender por que que os Estados Unidos é tão grande, né? O quarto maior país do mundo. Vamos entender o porquê disso tudo. Primeiramente, tu tem que entender que no século XIX a gente está vendo a marcha para o oeste nos Estados Unidos, tá? A gente tem o progresso industrial acontecendo, né? Cada vez mais a burguesia norte-americana conquistando novos mercados, produzindo cada vez mais, se tornando cada vez mais rica, né? A gente vai ter a descoberta aí, né, de várias descobertas científicas, a gente vai ter vários progressos tecnológicos, como por exemplo a ferrovia, nós vamos ter o trem, né? E aí a gente ressalta, né, essa importância do trem para os Estados Unidos. Conforme os Estados Unidos ia adentrando, ele ia construindo o trem para ligar o território todo, e isso favorece muito a indústria norte-americana. O processo de logística norte-americano é um dos melhores do mundo, tá? Porque eles possuem muitos trens para levar os produtos, né, por dentro do próprio país. Beleza? O que vai acontecer é que a gente está vendo, né, mais e mais pessoas migrando para o oeste, né? Essa marcha para o oeste dos Estados Unidos. Lembrando que a gente está vivendo a corrida do ouro, né? Que está acontecendo em rumo à Califórnia. Descobre, né? O ouro na Califórnia. Daí eles vão entrando, né? E vão lá procurar o ouro na Califórnia. A gente vai ter aí os europeus vindo para os Estados Unidos. Por quê? Porque tá uma loucura lá na Europa, né? Revolução de 20, Revolução de 30, Primavera dos Povos. Meu Deus, é muita coisa pro meu coraçãozinho. Então vamos para os Estados Unidos, que lá é tudo calmo, né? Mas não tão calmo, e a gente vai ver por quê, né? Depois a gente vai ver que vai ter umas briguinhas aí. Vamos lá, o que, que vai acontecer? Vamos às compras, vamos para o shopping center de territórios globais. Qual é a nossa primeira compra? Vamos entrar em contato com a França. Em 1803, né, a França vende para os Estados Unidos da América o território que hoje conhecemos como Louisiana, né? O território de Louisiana, ou a terra, né, a terra do nosso querido como é que é o nome daquele lá da Taylor Swift? É um estilo musical, gente. Como é que eu esqueço? Country, né? Louisiana, o country, ele é forte em Louisiana, né? O country na Louisiana, que foi vendida por uma bagatela de 5 milhões de doletas na época, né? O dinheiro hoje, né? Eu acho que valeria um pouco mais, mas pra época foi pouco, né? Se a gente for comparar, né? O preço de um país hoje, né? Louisiana, que tem proporções grandes, tá? Na época era um território maior do que é o estado da Louisiana hoje nos Estados Unidos, né? E o Napoleão ele vendeu porque ele precisava de grana para financiar os seus avanços na Europa, né? Por isso que ele vendeu esse território de Louisiana. Vamos às compras. Quem é o próximo? Quem que vai dar mais territórios para os Estados Unidos? A Espanha. Olha só, a Espanha muito falida, né, por conta das independências da América Espanhola, vai tentar ganhar uma graninha em cima do território ali na América anglo-saxônica, né? Então a gente vai ter a Espanha vendendo o território da Flórida para os Estados Unidos em 1819, né? Por conta das independências, eles precisavam de uma graninha, né? E vai vender por uma bagatela de 15 milhões de doletas, né? Na época, um dinheirinho razoável aí, né? Mas que se comprovou ao longo do tempo que foi barato para os Estados Unidos comprar a Flórida por 15 milhões, beleza? Qual é o próximo? Quem que dá mais? Quem dá mais? Na verdade, esse aqui não foi uma compra, olha só. A Inglaterra, em 1848, transfere o território de Oregon para os Estados Unidos via diplomacia. Ah, parabéns, né? Vamos lá fazer um acordinho aqui, né? Vocês dão algumas vantagens econômicas para nós, né? Algumas coisinhas aí, a gente negocia e a gente dá esse território para vocês. A gente nem tá usando mesmo Oregon, né? Território esquecido por Deus. Vocês pegam esse território para vocês. Aí os Estados Unidos, mais território, a gente quer território. E aí a gente vai ter a anexação de Oregon. Ah, quem dá mais? Quem dá mais? Em 1867 nós temos a anexação do Alasca. Opa, você sabia que o Alasca já foi da Rússia? Olha só, né? Curiosidades que a gente descobre no nosso dia a dia. A Rússia era detentora do Alasca, foi vendida em 1867 por 9 milhões de doletas, né? Por que, que os Estados Unidos estava interessado numa pedra de gelo lá no meio? Nossa, né? Ninguém quer esse território, né? Por que, que vocês querem? Né? Porque lá, né, já se tinha a noção de que lá poderia ter ouro e petróleo, que foi confirmado posteriormente. Por conta da anexação do Alasca em 1867, o Brasil não é mais o quarto maior país do mundo. Exatamente, né? É exatamente por conta do Alasca que o Brasil não é o quarto, né? E sim os Estados Unidos, e aí o Brasil cai para quinto maior país do mundo,
contando os territórios não contínuos, né? Porque em territórios contínuos o Brasil é maior do que os Estados Unidos, beleza? United States. Beleza, galera? Mas um bom norte-americano não vive só de compras, ele vive de guerras. Oh, meu Deus do céu, né? A gente vai ter aí dois tipos de guerra, né? O estadunidense clássico, ele gosta de matar dois tipos de pessoas, né? Ele gosta de matar ou indígena nativo ou latino, né? Porque o estadunidense não curte muito latino. Então a gente vai ter guerras indígenas, né? A gente vai ter massacres indígenas e a gente vai ter as guerras contra o México. Brincadeiras à parte, peço desculpa aí pelo tom, mas só fazendo aqui um bom uso da licença, né? Licença poética da interpretação histórica. O que vai acontecer, né? Conforme os estadunidenses iam adentrando o território, né, do nosso querido tio Sam, a gente vai ter aí os massacres das tribos Sioux, né, as tribos Apaches e as tribos Cherokee. Tranquilo? Não, nada tranquilo, é uma desgraça, exatamente, né? E a gente vai ter aí a praticamente completa dizimação. Por que praticamente? Porque sobraram alguns redutos, né? Mas foi um completo genocídio em relação a esses indígenas e um etnocídio acompanhado, tá? E aí a gente vai ter aí, né, em relação a esses indígenas, alguns deles eram utilizados, né, usados e depois eles matavam, estupravam, faziam o que queriam, né, os colonizadores aí, né, principalmente na época aí que eles estavam descobrindo o território, como que era, né, a América anglo-saxônica, e aí a gente tem a presença da Sacagawea, né, quem conhece a Sacagawea aí do filme Uma Noite no Museu, né, a Sacagawea, ela levou os exploradores Lewis e Clark, né, até o outro lado da América, né, então ela fez, né, ela conhecia muito bem a terra, Sacagawea, né? Dizem que ela levava os seus filhos nas costas, né? O Lewis e Clark nem para ajudar, dois britânicos desgraçados, e aí ela levou o Lewis e Clark lá para o Oceano Pacífico, né? Então eles fizeram esse percurso desde o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, ela mostrou para eles do caminho, né? Então, né, se tu quer saber mais sobre essa Sacagawea, pesquisa aí, ou então vê o filme Uma Noite no Museu, que é bem legalzinho também, dá para aprender algumas coisinhas aí, né? Fala também do Átila, o Uno, né? Os Unos, né? É legal o filminho. E aí, além, né, desses massacres indígenas, nós temos aí, né, a guerra contra o México, que foi de 1845 a 1848. O México tava lá de boa na dele, né? México recém-independente, né? A gente viu aí que o México conseguiu a sua independência, tava bem tranquilão, né? E aí, do nada, os Estados Unidos chega pra ele, não fui com a tua cara. E aí começa tiro, porrada e bomba, né? E aí a gente vai ter aí, né, o Texas, né? O Texas era um território que tinha uma certa influência norte-americana. O Texas vai se declarar independente do México, né? Lembrando que o México tinha se declarado independente recentemente da Espanha. O Texas se declara independente por quê? Porque o Texas tá louco para se filiar aos Estados Unidos, né? E aí a gente vai ter aí o Texas se juntando aos Estados Unidos, anexado aos Estados Unidos. Além do Texas, nós vamos ter aí vários outros territórios, né? Utah, Novo México, Arizona, Colorado, Califórnia, né? Todos esses territórios, né, vão ser apropriados pelos Estados Unidos, né, através do Tratado Guadalupe Hidalgo, né, onde o México reconhecia sua derrota numa guerra sangrenta, devastadora e sem motivo algum. O México estava lá de boa, mas os Estados Unidos queria continuar suas prospecções imperialistas. Então a gente vai ter uma derrota latina, onde o México vai perder quase metade do seu território, né? Recebe uma recompensa em espécie não proporcional. O México não conseguiu nada de bom, né, da sua vida, né, perdeu muito território, parece o Jacan falando, meu Deus do céu, perdeu muitos territórios, não teve uma boa recompensa por isso, e ainda perdeu o principal capital que existe em todo o universo, que é o capital humano, né, perderam muitas vidas aí mexicanas. Tá? Então, uma completa barbárie, né? É um absurdo essa situação aí do México. E aí a gente vai ver quais são as doutrinas, não, porque o estadunidense não vai sujar as mãos de sangue por motivo, né, algum. Eles vão demonstrar que eles estão certos, né? Porque quando você faz algo errado, você quer mostrar que você está certo, né? Quando você não tem essa empatia. Então a gente vai ter aí três principais doutrinas, né? Primeiramente a doutrina Monroe, né, de 1823, a América para os americanos ou a América para os estadunidenses, né? Aqui num contexto de Santa Aliança, né, aquele exército armado do Congresso de Viena, né, que eles queriam retomar os territórios americanos para voltar aos territórios europeus, né? Voltar àquela situação de colonização. Os estadunidenses vão dizer: "Não, não, não. Os territórios da América são dos americanos."
ou os territórios aqui da América, quem vai dominar vai ser eu, né? Os Estados Unidos que vai controlar esses territórios, assim como eles fizeram com o México. E depois vão fazer aí com Cuba, vão fazer com Haiti, vão fazer, enfim, vão ser bem imperialistas, né? Panamá, vão fazer aí com Porto Rico, tá? Então eles vão ser bem imperialistinhas aí com a galera aqui da América Latina, tá? Há uma outra situação, né? Nesse contexto aí de doutrina Monroe, os americanos vão vai ser o primeiro país, né, a reconhecer a independência do Brasil. Um fato aí interessante. Depois, em 1845, nós temos aí a volta da doutrina do Destino Manifesto. Ah, o estadunidense, ele vai, né, ele faz essa marcha pro oeste, ele toma território mexicano, ele massacra indígena, mas não é por nada não. É só porque a gente é predestinado a fazer isso, né? É uma missão de fé, é uma missão, né? O Destino Manifesto do estadunidense, o fardo do homem branco. Nós precisamos, porque é a nossa missão fazer isso, né? Então a gente tem aí essa marcha pro oeste sendo justificada pelo Destino Manifesto, né? A gente vai ter aí o nosso querido James Polk, né, com o corolário Polk, né, justificando essa situação, cada vez mais uma expansão a oeste. Inclusive, a guerra contra o México começou aí, né, nesse corolário Polk, né, começou sob o governo Polk. Beleza? O que a gente vai ter aí? A gente vai ter aí em 1901 o Big Stick, ou o grande porrete, né? Meu amigo, olha só, né? A justificativa que eles usam já não é uma justificativa, né? É um grande porrete, né? Segundo Theodore Roosevelt, né? Para controlar as barbáries da América Latina, você deveria usar um grande porrete, né? Para controlar com um Big Stick aí essa galera. Então a gente vai ter a teoria do Big Stick do Roosevelt de 1901, aí um imperialismo declarado, né, pelo Roosevelt. Beleza? Vamos terminar então na próxima aula. Espero vocês lá.